Os influenciadores de finanças têm cada vez mais se distanciado da sua realidade. Da realidade da maioria dos brasileiros que trabalham e estudam. E foi pensando nisso que eu fiz esse vídeo e na sua realidade. Nesse vídeo eu vou te explicar como ser um excelente investidor, gerar bons resultados acima da média e sem precisar estudar muito todos os dias. Bora pro vídeo. Nesse vídeo eu vou abordar uma questão muito importante com você. Se esse vídeo fosse uma aula de algum curso, ele se chamaria O Investidor Normal, como atingir resultados excelentes mesmo você estando trabalhando e estudando bastante todos os dias. A maioria dos brasileiros hoje, felizmente, está ou trabalhando, ou estudando e trabalhando. Ou seja, no final do dia não sobra muito tempo para essa pessoa focar e estudar sobre investimentos, analisar gráfico, coisas complexas e tudo mais. Principalmente quando o assunto é educação financeira, que é um assunto trabalhoso. Não é difícil, é fácil, porém é um assunto bem trabalhoso que demanda bastante tempo. E é exatamente isso que a maioria dos influenciadores não entendem. Te passam gráficos, fórmulas, estudos e mais aulas, e mais vídeos, e mais vídeos, e mais aulas, mais conteúdo, e você acaba ficando confuso e paralisado e não sabendo o que fazer. E é por isso que todos esses conteúdos soltados na internet hoje não chegam nem perto da realidade da maioria dos brasileiros e nem perto da sua, provavelmente. E qual que é a realidade da maioria dos brasileiros? Bem, começando que nós temos uma população absurdamente altamente endividada, muitas vezes negativa todos os meses. Saiu um estudo aí dizendo que quase 78% da população brasileira está endividada. O número é 10 vezes maior do que o registrado em março do ano passado. Isso mostra que muitos brasileiros não conseguem nem sair do negativo. Imagina investir em muitas coisas complexas, criptomoedas, analisar gráficos, fórmulas, métodos, você entendeu? Outro estudo aqui do Yahoo Finanças mostra que 40% dos brasileiros ganham apenas um salário mínimo. De cada 10 brasileiros, 8 não investiram em 2021, outra notícia que saiu aqui. E por fim, a poupança é preferida por 56% dos investidores do varejo. Ou seja, dentre aqueles pouquíssimos que investem, que não estão endividados e estão começando a investir seu dinheiro aí, desde 2021 para cá, 56% deles investem na poupança. E isso é um pouco do cenário brasileiro que nós temos no dia de hoje. E todos esses dados nos ajudam a entender qual que é a realidade da maioria das pessoas, de 95% da população. E por outro lado, nós temos alguns indicadores muito positivos também. O desemprego cai de 11,1% para 9,3% no segundo trimestre de 2022. Isso significa e mostra pra gente que nós temos muitas pessoas trabalhando, estando em trabalho ativo ali, gerando renda para o nosso país. E agora vem a seguinte questão: desses aí que estão trabalhando, quantos estão estudando ao mesmo tempo ou quantos que não trabalham que também estão estudando? Muitas pessoas, né? E provavelmente esse deve ser o seu caso. E o que a maioria das pessoas que estão trabalhando e estão estudando e não tem tempo para investir precisam neste exato momento? Elas precisam gerar bons retornos sem muito esforço, elas precisam focar no trabalho, que é o que realmente vai enriquecê-las, elas precisam focar nos estudos, isso porque elas vão conseguir mais qualificação e vão ganhar mais dinheiro focando mais nos estudos também, e se preocupar o mínimo possível com a sua carteira de investimentos, até porque não é isso que vai deixá-la realmente rica, é o trabalho mais os estudos. Mas ao mesmo tempo ela precisa de uma boa rentabilidade para o dinheiro dela continuar rendendo e ela continuar trabalhando, estudando e enriquecendo cada vez mais rápido através dos seus investimentos. Isso é o que a maioria dos brasileiros precisa neste exato momento, e é isso que a maioria dos brasileiros não entendem. Os influenciadores piorou. Eles acham que todo mundo tem muito tempo para ficar estudando investimentos e não chega a lugar nenhum, com uma enxurrada de conteúdos que paralisa você. Então qual é o investimento ideal para quem está trabalhando e está estudando e não tem tempo para estudar realmente os investimentos? O investimento ideal para essa pessoa, que provavelmente é você, são os ETFs. E o que são os ETFs? Os ETFs, eles são chamados Exchange Traded Funds, ou os fundos negociados em bolsas. E eles nada mais são do que fundos de índices que replicam bolsas, economias e até índices por completo. Então quando você está investindo em ações, você está escolhendo ações, empresas individualmente, dedo a dedo, fazendo análises minuciosas de cada uma, valuation, descobrindo o preço e tudo mais. Quando você está investindo em ETFs é diferente, você está comprando basicamente que um grupo de ações seletas ali, como se fosse uma caixa de bombons. Você está comprando uma caixa de bombons por si só, com várias empresas boas, algumas empresas ruins, mas a maioria é boa, e sem você precisar escolher elas dedo a dedo, sem precisar fazer análises e nem nada. Então os ETFs basicamente são uma caixa de bombom, onde você compra todos os ativos ali, sem você precisar ficar escolhendo um a um, dedo a dedo, fazendo análises, e você também, por ser um investidor novo, né, ou investidor veterano,
americano pode errar muito na sua análise. Quando você está investindo em ETFs, esse risco diminui. Agora, alguns pontos interessantes sobre os ETFs. Bom, o primeiro ponto é que todo mundo pode comprar um investimento totalmente acessível e democrático para todos. O segundo ponto é a tributação. O ETF ele tem aí 15% de tributação, né, de impostos na venda sobre o lucro. Ou seja, se você comprou R$1.000 em algum ETF e você vendeu aí toda essa posição e você teve um lucro de 20%, esse lucro foi de R$200. Desses R$200 que você teve de lucro, vai ter que pagar um imposto de 15% sobre ele. Outro ponto também são os dividendos. Os ETFs aqui no Brasil não pagam dividendos. Ah, Edu, isso é ruim? Não necessariamente, porque se eles não estão pagando, não significa que eles não estão lucrando. Eles estão reinvestindo esse dinheiro neles e isso vai se converter na rentabilidade deles na sua carteira. Outro ponto também é a taxa de administração. Quando a gente está falando de fundos multimercados fora da bolsa, as taxas costumam ser extremamente abusivas. E a mesma coisa não acontece nos ETFs, nos fundos negociados em bolsa, até porque eles são fundos que apenas replicam índices inteiros, bolsas e economias. Logo, a taxa de administração dele é bem baixa. Eu peguei um exemplo aqui para vocês verem. A taxa de administração aqui do IVVB11, que é um fundo que replica a bolsa americana, o S&P 500, tem uma taxa de ADM de basicamente 0,23% no ano, uma taxa extremamente boa e controlada. Ah, Edu, e finalmente a rentabilidade. A rentabilidade é boa? Bom, isso depende do fundo. Eu vou te mostrar aqui na minha visão qual que é o melhor ETF. Estamos falando aqui do IVVB11, um ETF que ele replica a bolsa americana, replica ali o S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas listadas na bolsa americana. Ou seja, ao investir no IVVB11, você vai estar se expondo ao maior mercado do mundo, a maior moeda do mundo e as 500 maiores empresas do mundo sem precisar escolher dedo a dedo cada uma delas. Se expondo a esse ETF, você vai ganhar com a rentabilidade desses ativos e do dólar também. E isso também vai evitar que você faça análises erradas. Vamos supor que você compre 3 empresas americanas e apenas 2 funcionem muito bem e uma despenque 90%. Então, comprando ETF vai reduzir bem esse risco. Bom, olhando aqui para o IVVB11, nos últimos 5 anos ele subiu 200%, uma média aí de 40% ao ano. Claro que essa média é bem irreal, não deve continuar assim para os próximos anos, até porque esse ano já teve uma queda bem acentuada, mas no retrocesso dos últimos 5 anos foi uma rentabilidade absurda de 200%. Ou seja, vamos supor que nos últimos 5 anos você iniciou uma faculdade, você conseguiu estar trabalhando, você conseguiu estar estudando, melhorando, terminou a faculdade e além disso tudo você ganhou aí 200% sem se preocupar com os seus investimentos. Essa é a ideia aqui do investidor normal. Você trabalhar, focar no seu trabalho, estudar, focar nos seus estudos e investir em ETFs que replicam índices inteiros para que você não precise se preocupar e tenha uma rentabilidade excelente e acima da média. Então, resumidamente é isso, o recado está dado. Investindo nesse ativo você consegue uma excelente rentabilidade, consegue focar na sua vida financeira, consegue focar no seu trabalho, nos seus estudos e ainda assim ganhar bastante dinheiro na bolsa de valores. Isso até porque só o trabalho enriquece e os investimentos multiplicam essa riqueza. Caso você não esteja entendendo nada do que eu tô falando, caso você esteja um pouco preocupado com o que pode acontecer no ano que vem, 2023, ano aí que vai ser o primeiro mandato do novo presidente da República, eu tenho um convite para te fazer. Nós vamos fazer um evento no dia 15 de novembro te ensinando a proteger o seu dinheiro desse novo período que nos aguarda, tranquilizando todas as suas inseguranças sobre o mercado financeiro e sobre como investir na bolsa de valores. Nós vamos tirar todas essas dúvidas em apenas um único dia e vai ser de extremo valor. O evento é gratuito, basta você entrar no grupo que está aqui embaixo, no link da descrição, entrar no grupo que o evento vai acontecer exatamente no dia 15 às 20 horas no meu Instagram, @eduinvest. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, like no vídeo e me seguir no Instagram também. Eu sou o Edu Invest e até o próximo vídeo.